Certo? Vamos direto ao ponto, mergulhar no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, cobrindo ali dos versos 12 ao 26. O que a gente tem aqui não é só um registro de uma história antiga, tá? É uma narrativa montada de um jeito simplesmente brilhante para transmitir uma mensagem muito profunda. O cenário inicial já é impactante. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, celebrado como rei. Mas o que vem logo depois disso é uma sequência de confrontos altamente simbólica que muda tudo. E o que chama muita atenção logo de cara é o choque dessa declaração. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. Pensa bem, a gente está super acostumado a ver os relatos de Jesus curando pessoas, ensinando, restaurando tudo ao redor, e de repente, do nada, ele lança uma sentença pesada dessas para uma simples árvore. É uma quebra gigante de padrão e carrega um peso definitivo no texto. Sério, isso levanta uma pergunta óbvia na nossa cabeça. Por que a primeira atitude de um rei, logo depois de entrar na cidade mais importante de todas com toda aquela festa, seria amaldiçoar uma planta? Isso cria um mistério na hora para quem está acompanhando a leitura. É uma tensão narrativa fortíssima. Não foi um tropeço ou um acesso de raiva, mas uma chave mestra que a gente vai usar para decodificar todo o resto da história. Então vamos começar situando o rei em Jerusalém. Para entender a jogada toda, a gente precisa olhar para o cenário exato. A fonte mostra que a gente está literalmente na última semana antes da cruz. Jesus chega em Jerusalém, que era simplesmente o coração, o grande epicentro religioso de Israel. A expectativa natural, de chegar no auge do mundo religioso seria encontrar muita vida espiritual. Mas, em vez de uma devoção de verdade, o texto mostra que ele encontra uma esterilidade absurda. O palco está armadíssimo para um embate gigantesco com os líderes da época. E é exatamente nesse contexto que entra a nossa figueira enganosa. Olha, os estudiosos chamam a técnica usada aqui de sanduíche de Marcos. É sensacional. Basicamente, uma história começa, é interrompida por outra e depois termina revelando o sentido final. A primeira fatia desse pão é o incidente com a árvore. Jesus está com fome, vê uma figueira cheiona de folhas prometendo muito na beira do caminho, mas quando chega perto, nada. Zero fruto. Aí ele amaldiçoa a planta. E o detalhe de ouro do texto: os discípulos ouvem tudo. Eles ficam meio sem entender na hora, mas guardam aquilo. É a preparação perfeita para a lição que está a caminho. O que nos leva direto para o recheio desse nosso sanduíche, o templo corrompido. Do nada, logo depois da árvore, a cena corta de forma abrupta para o pátio do templo. Jesus entra no epicentro absoluto da religião e o que ele vê? Um verdadeiro mercadão. Troca de dinheiro, venda de animais, um sistema pesado de exploração disfarçado de serviço a Deus. A reação de Jesus é imediata e agressiva. Ele vai para cima, expulsa a galera, vira as mesas e basicamente trava todo o comércio que rolava naquele espaço sagrado. É um momento de choque absoluto. E ele justifica essa atitude explosiva com uma frase pesadíssima. Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Isso corta na carne. Expõe na hora o contraste gritante entre o que o templo deveria ser, um lugar para todo mundo se conectar com Deus, e a corrupção absurda em que as pessoas tinham transformado aquilo. Agora olha para esta tabela e repara como o paralelo simbólico é de explodir a cabeça. De um lado, a figueira, cheia de folhas, prometendo muito. Do outro, o templo lotado, cheio de comércio, parecendo ter uma devoção super fervorosa. Mas qual é o veredito para os dois? A árvore não tinha fruto nenhum e o templo virou um covil de ladrões. A estrutura não deixa dúvidas. A figueira representa o próprio sistema do templo de Israel. Eles são a mesmíssima coisa. Muita aparência, mas nenhuma realidade. E claro, mexer na estrutura de poder e no bolso dessa galera não ia passar em branco, né? A reação é imediata. Os líderes religiosos já começam a tramar um jeito de matar Jesus. A verdade que ele trouxe e a bagunça que ele fez naquelas mesas ameaçaram diretamente todo o esquema corrupto e estabelecido deles. O limite foi cruzado ali. É então que voltamos para a estrada e o símbolo se completa. No dia seguinte, eles passam pelo mesmo caminho, e a gente fecha a última fatia do sanduíche de Marcos. O Pedro aponta e toma um susto. A figueira que tinha sido amaldiçoada no dia anterior estava completamente seca, murcha desde as raízes. Toda aquela tensão que a gente falou no começo se resolve aqui. Aquele julgamento não foi sobre uma árvore apenas, foi uma representação totalmente visual e direta do julgamento divino sobre aquele sistema corrupto do templo. E Jesus, aproveitando o queixo caído dos discípulos, usa esse visual impactante para ensinar 3 passos práticos sobre espiritualidade autêntica. Primeiro, ter fé total no poder de Deus. Segundo, ter uma oração com tanta confiança que se torna uma fé ativa, capaz de mover montanhas. E o terceiro, que fecha o ciclo de um jeito incrível,
o perdão. Ele ensina que a nossa conexão vertical com Deus simplesmente não funciona se a gente não tiver disposição para resolver o relacionamento horizontal e perdoar o outro. Tá tudo ligado. O que nos leva ao grande coração teológico do texto: aparência versus fruto verdadeiro. Sabe, essa ida e vinda entre a árvore na estrada e o interior do templo bate numa tecla central. De um lado da balança, a gente tem a religião de fachada, folhagem gigante, comércio agitado, um sistema que faz muito barulho, mas que por dentro está oco, completamente morto. Do outro lado, a fé de verdade, um culto genuinamente espiritual, a produção de frutos que importam e, acima de tudo, uma vida que foi transformada. Deus não está nem aí para folhas impressionantes. Ele busca frutos verdadeiros. Então, para amarrar as contas da nossa análise, o que fica de maior lição é isso. Tanto a árvore quanto o templo pareciam super saudáveis de longe, mas na prática eram estéreis. A teologia principal aqui é direta. Deus julga a religião que não produz fruto. O verdadeiro culto acontece na esfera espiritual. E a fé, gente, nunca é só pose, não é aparência. É uma confiança sólida que inevitavelmente muda o jeito como a pessoa vive. Acompanhar toda essa construção genial do texto deixa a gente com uma pulga bem grande atrás da orelha hoje. Fica aquela reflexão que incomoda. Será que a nossa vida espiritual contemporânea tem produzido frutos reais no mundo? Ou a gente vive sustentado por uma fachada cheia de folhas verdes para todo mundo ver? É o tipo de reflexão que obriga a gente a medir as nossas próprias práticas modernas com a exata mesma régua que mediu aquela figueira. E olha, depois desse confronto pesadíssimo, a atenção não esfria não, muito pelo contrário. Na nossa próxima análise, a gente vai avançar para os próximos versículos e ver os líderes religiosos partindo para o ataque, questionando frontalmente a autoridade de Jesus. E como a fonte revela, vocês vão ver que o problema deles não era a falta de provas de quem ele era, mas sim uma recusa absoluta, cega e deliberada de aceitar a verdade. Até lá!